Thoth, o enigmático deus egípcio da sabedoria, da escrita e do conhecimento, é uma figura que transcende o tempo. Uma entidade envolta em mistério que continua a fascinar tanto estudiosos quanto buscadores espirituais. Em meio ao panteão das divindades egípcias, Thoth se destaca não apenas por seus atributos, mas por sua aura de ocultismo e profunda conexão com os segredos do universo. Ele não é apenas um deus, mas um arquétipo do conhecimento divino, aquele que se posiciona como ponte entre o mundo humano e as verdades cósmicas. Descrito como um homem com cabeça de íbis, Thoth era associado à lua, refletindo tanto seu papel como regulador do tempo quanto seu domínio sobre o ciclo natural da vida e do cosmos. Em algumas representações, ele aparece como um babuíno, outro símbolo de inteligência e reverência sagrada no Antigo Egito. Acreditava-se que ele tivesse criado os hieróglifos, a linguagem sagrada dos egípcios, e por isso era o patrono dos escribas, daqueles que traduziam as verdades divinas para o mundo dos homens. Não por acaso, os sacerdotes que o cultuavam o viam como o guardião do conhecimento oculto, aquele que registra as leis imutáveis que sustentam o universo. Na cosmologia egípcia, Thoth era visto como o escriba dos deuses, aquele que anotava os acontecimentos do cosmos e presidia o julgamento das almas no Duat, o submundo egípcio. Ele era o mediador e o balanceador, aquele que trazia harmonia às forças opostas do universo. Na sala da justiça divina, ele era quem pesava o coração dos mortos contra a pluma de Maat, a deusa da verdade e da ordem. Esse papel não era apenas simbólico, mas também uma representação do princípio hermético da correspondência, o equilíbrio entre o mundo material e o espiritual. Princípio esse muito bem abordado no Kybalion. Thoth, no entanto, não era limitado a esses papéis visíveis. Para os egípcios, ele era um deus do mistério, alguém que conhecia os segredos mais profundos da criação. A tradição diz que Thoth foi o criador do livro de Thoth, um texto lendário que conteria o conhecimento absoluto do cosmos, capaz de conferir poder ilimitado e sabedoria divina àquele que fosse digno de lê-lo. Mas essa obra não era para qualquer um. A sabedoria que Thoth representava era perigosa, pois exigia responsabilidade e equilíbrio espiritual. A lenda alerta que, para aqueles que não estivessem preparados, o conhecimento contido no livro traria destruição e loucura. A relação de Thoth com a magia e a transformação espiritual também conecta a ideia de transmutação, algo que mais tarde seria explorado no hermetismo e na alquimia. Ele era o mestre da palavra falada, aquele que compreendia o poder criativo do verbo. Nos mitos egípcios, Thoth era descrito como aquele que falou o mundo à existência, empregando palavras não como simples ferramentas de comunicação, mas como atos da criação. Isso reflete uma verdade universal, que o que dizemos e pensamos molda a realidade. Um princípio que ecoa nos textos herméticos e em muitas tradições espirituais ao redor do mundo inteiro. No entanto, Thoth não era apenas uma figura egípcia. Ele transcendeu os limites de sua cultura de origem, sendo absorvido e reinterpretado em outras tradições esotéricas também. Quando os gregos chegaram ao Egito, eles viram em Thoth um paralelo direto com seu próprio deus Hermes, o mensageiro dos deuses, patrono da comunicação, da inteligência e da transição entre os mundos. A fusão dessas figuras resultou na criação de Hermes Trismegisto, ou o Três Vezes Grande, uma entidade que se tornou o centro da tradição hermética. Mas antes de falarmos sobre Hermes, precisamos compreender o que essa transição significa. A conexão entre Thoth e Hermes não é uma simples junção de divindades. Ela reflete algo muito mais profundo, a busca universal pelo conhecimento e pela sabedoria, um desejo humano de compreender o mistério que governa o universo. Thoth e Hermes, em sua essência, são dois aspectos de um mesmo arquétipo: o guia, o mestre, o transmissor das verdades divinas. Ambos representam a ponte entre o visível e o invisível, entre o humano e o transcendente. Não é coincidência que os textos atribuídos a Hermes Trismegisto, como o Corpus Hermeticum, tragam em si o mesmo espírito de revelação e transformação que encontramos nos mitos de Thoth. Ao mergulharmos na figura de Thoth, nos deparamos com uma verdade intrigante, e o conhecimento, em sua forma mais pura, não é apenas algo a ser adquirido, mas algo a ser experimentado. Thoth nos lembra que a sabedoria não é um fim, mas um caminho que exige não apenas a mente, mas o coração também. Não
não apenas o aprendizado, mas a transformação. Sua figura nos convida a refletir. Estamos preparados para conhecer os segredos que buscamos? Ou, como no mito do livro de Thoth, ainda não somos dignos de compreender a profundidade do universo? Enquanto exploramos a figura de Thoth, estamos inevitavelmente sendo conduzidos para o próximo capítulo dessa jornada, Hermes. Como Thoth encontrou sua contraparte grega e se transformou em Hermes Trismegisto? Que mensagens transcenderam as barreiras culturais para moldar a tradição hermética? Ao seguirmos essa trilha, não estamos apenas estudando mitos e figuras históricas. Não, estamos embarcando em uma jornada interior que busca do mesmo conhecimento que Thoth representa, aquele que não apenas ilumina o mundo, mas também transforma a nossa alma. A influência do deus Thoth, essa figura lendária de sabedoria, escrita e mistério, ainda se faz presente nos dias atuais de forma surpreendentemente poderosa. Mesmo após milênios, ele continua a inspirar filósofos, artistas, escritores, estudiosos e místicos que buscam compreender os mistérios da existência e explorar os limites do conhecimento humano. Thoth, o escriba divino, transcendeu o Egito Antigo para se tornar o arquétipo universal da busca pelo saber, um símbolo de transformação espiritual e criatividade que ecoa em diversas esferas da cultura contemporânea. Na literatura, Thoth aparece como uma figura central em obras que exploram temas esotéricos e filósofos. Um dos exemplos mais notáveis está nos escritos herméticos, como o Corpus Hermeticum, que moldaram a tradição espiritual e filosófica ocidental. Embora o hermetismo seja mais diretamente associado a Hermes Trismegisto, suas raízes estão profundamente entrelaçadas com a figura de Thoth. Nos textos herméticos, encontramos a influência do deus egípcio em ideias sobre a criação, a alma e a conexão entre o microcosmo e o macrocosmo. Temas que continuam a atrair pensadores contemporâneos que buscam sentido em um mundo fragmentado como o nosso. Os místicos e ocultistas do século XIX e XX também resgataram Thoth como uma fonte de sabedoria ancestral. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, um dos grupos esotéricos mais influentes da era moderna, baseou muitos de seus ensinamentos na tradição hermética e egípcia, evocando Thoth como o patrono do conhecimento oculto deles. Seu legado também se reflete nos trabalhos de Aleister Crowley, que fez referência a Thoth em seus estudos sobre o tarô. Crowley desenvolveu um tarô de Thoth, um baralho que não apenas homenageia o deus egípcio, mas também incorpora os princípios alquímicos, cabalísticos e astrológicos associados a ele. Artistas visuais também encontraram inspiração em Thoth. Seu simbolismo como escriba divino e mediador entre o humano e o divino aparece em pinturas, esculturas e obras contemporâneas que exploram a conexão entre a arte e a espiritualidade. O surrealista Salvador Dalí, por exemplo, incorporou simbolismos herméticos e egípcios em muitas das suas obras, evocando as ideias de mistério, transformação e eternidade associadas a Thoth. Da mesma forma, movimentos artísticos como o simbolismo no final do século XIX buscaram na figura de Thoth uma representação da conexão entre a imaginação artística e as verdades ocultas do universo. Na literatura contemporânea, Thoth continua a surgir como uma figura inspiradora. Escritores como Paulo Coelho e Dan Brown, que exploraram temas de mistérios e esoterismo, incorporam simbolismos que remetem à sabedoria egípcia e hermética. O Alquimista, de Paulo Coelho, celebra a busca pela lenda pessoal, uma jornada de autodescoberta que ressoa com a ideia de Thoth como guia espiritual. Dan Brown, em suas obras como O Símbolo Perdido, explora tradições esotéricas e referências de conhecimento oculto, frequentemente evocando imagens e ideias que têm raízes na tradição de Thoth e do hermetismo também. Já no campo da psicologia, a influência de Thoth é sutil, mas perceptível. Carl Gustav Jung, o fundador da psicologia analítica, estava profundamente interessado em mitos e símbolos como meios de compreender o inconsciente coletivo. Jung via figuras como Thoth como arquétipos universais, que representavam aspectos fundamentais da psique humana, neste caso, o arquétipo do mestre e escriba, aquele que registra e traduz os segredos da alma. Jung também reconheceu a importância dos textos herméticos na busca pelo autoconhecimento e pela integração do consciente no inconsciente, uma jornada que espelha a busca pelo conhecimento que Thoth também simboliza. Na cultura popular, Thoth encontra novas formas de se manifestar. Ele aparece em filmes, séries e jogos como um ícone de mistério e sabedoria. No universo dos quadrinhos, por exemplo, personagens e histórias inspiradas na mitologia egípcia frequentemente fazem referência a ele. Na série Deuses Americanos, de Neil Gaiman, que foi adaptada para a televisão, vemos o personagem Mr. Ibis, uma versão moderna de Thoth, que mantém a essência do escriba e contador de histórias. Já
Já em jogos como Assassin's Creed Origins, que se passa no Egito Antigo, Thoth é evocado como parte do rico pano de fundo cultural e espiritual do jogo, destacando sua relevância mesmo em contextos modernos. A música também ecoa sua influência. Bandas de rock progressivo e metal frequentemente exploram temas esotéricos e mitológicos, e Thoth aparece em letras que celebram o mistério do conhecimento oculto. Ele se tornou um símbolo para aqueles que veem a arte como uma forma de acessar verdades mais profundas e transcender a realidade cotidiana. Até mesmo no mundo acadêmico e tecnológico, Thoth encontra sua relevância. A escrita, uma invenção frequentemente associada a ele, é vista como uma das maiores conquistas da humanidade, sendo o alicerce de toda a comunicação, aprendizado e progresso. A digitalização do conhecimento em nossos tempos, algo que amplia a capacidade humana de armazenar e acessar informações, pode ser vista como uma continuação do legado de Thoth, o escriba divino. O simbolismo do Deus que guarda e transmite o saber continua a inspirar aqueles que trabalham para preservar e disseminar o conhecimento. Mas talvez o aspecto mais fascinante da influência de Thoth seja sua capacidade de transcender culturas e épocas, conectando as pessoas a uma busca universal, a busca por sentido, sabedoria e transcendência. Ele não é apenas um Deus do passado, ele é uma força viva que se mantém sempre olhando para além do óbvio, sempre que buscamos compreender a ordem por trás do caos e a verdade oculta nas sombras. No mundo moderno, onde um excesso de informações muitas das vezes nos desconecta de nossa sabedoria interior, Thoth ressurge como um lembrete de que o verdadeiro conhecimento é aquele que transforma. Ele nos ensina que não basta acumular fatos, é preciso integrar o que sabemos e compreender o que está além das palavras e encontrar harmonia entre mente, corpo e espírito. A cada vez que nos sentamos para refletir ou meditar ou até mesmo criar alguma coisa, estamos de certa forma evocando o espírito de Thoth, aquele que traz luz ao desconhecido e nos convida a explorar os mistérios da existência. Praticar os ensinamentos de Thoth nos dias atuais é, antes de tudo, um convite para transformar a nossa forma de pensar, agir e nos relacionar com o mundo. Embora ele seja uma figura de sabedoria antiga, os princípios associados a Thoth, como busca pelo equilíbrio, poder da palavra e o cultivo do autoconhecimento, transcendem o tempo. Sua essência não é apenas teórica, mas profundamente prática, capaz de ser integrada à vida cotidiana de qualquer pessoa, independentemente de sua posição social ou ocupação. A beleza nos ensinamentos de Thoth está na simplicidade de sua aplicação. Pequenas mudanças em nosso olhar e comportamento podem abrir portas para uma vida mais equilibrada, significativa e conectada com as forças universais. Thoth, como Deus da escrita e da fala, nos lembra do poder criativo das palavras. Elas moldam não apenas a forma como nos comunicamos, mas também como percebemos e impactamos o mundo. Nos dias de hoje, praticar os ensinamentos de Thoth sobre a palavra significa falar com intenção, ser consciente do que dizemos e evitar desperdício de energia com palavras vazias ou destrutivas. Na prática cotidiana, isso pode ser aplicado de várias formas. No trabalho, escolha palavras que inspirem, motivem e solucionem, ao invés de criticar ou gerar conflitos desnecessários. Um líder que comunica com clareza e propósito cria um ambiente mais harmonioso e produtivo. Nos relacionamentos pessoais, use a fala para construir pontes. Seja um pontífice. Palavras de apoio, gratidão e honestidade fortalecem os laços e promovem compreensão. Antes de dizer algo, pergunte a si mesmo: isso é verdadeiro? Isso é necessário? É gentil? Essa prática simples é um reflexo direto do respeito que Thoth tinha pela palavra. Thoth era visto como um mediador entre os extremos, o guardião do equilíbrio universal. Nos dias de hoje, isso nos ensina a buscar harmonia entre a razão e a intuição, entre o mundo material e espiritual. Muitos de nós nos inclinamos para um lado ou para o outro. Alguns vivem completamente na racionalidade, enquanto outros se perdem no abstrato. Mas Thoth nos lembra que o caminho do equilíbrio é o mais poderoso. Na prática, tome decisões equilibradas. Ao enfrentar um problema, use a lógica para analisar os fatos, mas ouça sua intuição para guiar sua escolha. Por exemplo, em uma decisão profissional, considere os números, mas também preste atenção àquela sensação, entre aspas, que aponta o caminho. Medite e reflita.
Reserve um momento diário, mesmo que seja 5 minutos, para simplesmente estar em silêncio. A intuição frequentemente emerge na quietude, e essa prática conecta você com um aspecto mais profundo da sabedoria que Thoth simboliza. Thoth, como deus da escrita, nos convida a registrar os pensamentos e experiências. A escrita é uma forma poderosa de autoconhecimento e organização mental, além de nos ajudar a transformar ideias abstratas em ações concretas. Mantenha um diário pessoal. Escreva seus pensamentos, reflexões e metas. Isso não apenas organiza sua mente, mas também cria um espaço seguro para explorar suas emoções e ideias. Use listas para planejar seu dia ou sua semana. A prática de escrever para lembrar é um ato simples, mas incrivelmente eficaz para trazer ordem ao caos da vida moderna. Antes de dormir, escreva sobre um aprendizado do dia ou algo pelo qual você é grato. Essa prática alinha os ensinamentos de Thoth e ajuda a cultivar uma mente mais positiva e focada. Thoth era o deus do conhecimento, aquele que compreendia as leis do universo e as transmitia para os que buscavam sabedoria. Nos dias de hoje, praticar isso significa ser um eterno aprendiz, alguém que busca crescer e evoluir. Sendo assim, leia regularmente. Escolha livros que ampliem sua visão de mundo, desde obras de filosofia e ciência até em histórias inspiradoras. Aprenda algo novo, uma habilidade, um idioma ou um hobby. Isso não apenas estimula o cérebro, mas mantém viva a chama da curiosidade. Pergunte mais. Ao invés de julgar ou assumir conclusões, adote a postura de alguém que busca entender. Fazer perguntas, seja no trabalho ou em casa, abre portas para conversas mais significativas e crescimento mútuo. Pratique a harmonia e o equilíbrio nas ações. Thoth era um deus de equilíbrio, aquele que media as forças opostas do universo. Ele nos ensina que viver bem significa harmonizar o dentro e o fora, encontrar paz em meio às dualidades da vida. No dia a dia, isso pode ser aplicado da seguinte forma: tenha cuidado com a saúde física e mental. Alimente-se bem, movimente-se e priorize seu descanso. Cuidar do corpo é tão importante quanto cultivar a mente. Equilibre trabalho e lazer, produtividade e descanso. Não negligencie momentos de pausa e contemplação, pois é neles que muitas vezes encontramos clareza. Reconheça também os ciclos naturais, como Thoth, que estava associado à lua. Honre os altos e baixos da vida. Lembre-se que momentos difíceis são partes de um ciclo maior, inevitavelmente darão lugar a novas oportunidades. Conecte-se com o divino por meio da contemplação. Thoth era o mediador entre o humano e o divino, o escriba, que compreendia as verdades cósmicas. Então, praticar a sua sabedoria nos dias de hoje significa dedicar tempo para conectar-se com algo maior, seja qual for sua crença espiritual. Na prática, reserve um momento para a contemplação diária. Isso pode ser um meio de meditação, oração ou simplesmente estar em silêncio na natureza. Busque significado nas pequenas coisas, no nascer do sol, na gentileza de um estranho, no som do vento. Thoth nos ensina que o divino está em todos os lugares, acessível a todos os que buscam. Compartilhe a sabedoria. Seja luz para os outros também. Assim como Thoth compartilhava sua sabedoria com a humanidade e deuses, podemos fazer o mesmo em nossas vidas cotidianas. Quando aprendemos algo valioso, temos a oportunidade de ajudar outros a crescerem também. Na prática, seja mentor ou guia para alguém que esteja começando uma jornada que você já percorreu. Ensinar é uma forma de aprender ainda mais. Compartilhe palavras de incentivo e inspiração. Às vezes, um simples conselho ou gesto pode mudar o dia ou até a vida de alguém. Praticar os ensinamentos de Thoth é essencialmente uma jornada de autoconhecimento, equilíbrio e expressão consciente. Seja um trabalhador enfrentando os desafios do dia a dia ou alguém em uma posição de liderança, a sabedoria de Thoth pode ser aplicada para criar uma vida mais harmoniosa e significativa. Ele nos lembra que a verdadeira sabedoria não está em acumular conhecimento, mas em viver com consciência, com intenção e com equilíbrio. Quando escolhemos falar com propósito, agir com harmonia, cultivar conhecimento e viver em conexão com o divino, estamos de certa forma honrando o legado de Thoth. Ele não pertence apenas ao passado, ele é uma força viva que nos inspira a buscar o melhor de nós em cada pensamento, em cada palavra e em cada ação. Se esse vídeo te foi útil de alguma forma, se você gostou desse tipo de conteúdo e do meu trabalho aqui no YouTube, eu peço humildemente que você deixe um like aí e se inscreva no canal
para ajudar a essa mensagem ser espalhada para mais e mais pessoas conhecerem a sabedoria profunda do hermetismo e de Thoth. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.